A minha proteção está nas mãos do meu Senhor. A minha proteção está nas mãos do meu Senhor. Quando olho para o céu e sinto o vento a me tocar, tenho a certeza que em breve Jesus logo virá. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Sei que com Ele seguro sempre vou estar. A minha proteção está nas mãos do meu Senhor. A minha proteção está nas mãos do meu Senhor. Sei que para o homem muitas coisas são impossíveis, mas diz nas Escrituras que para Deus nada é impossível. O que é possível para o homem é possível para Deus. A minha proteção está nas mãos do meu Senhor. A minha proteção. A paz do Senhor, meu irmão. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso podcast aqui da TV Conexão Missão, o seu canal no YouTube. Muito agradecido por sua preciosa audiência. Meu irmão, minha irmã, eu tenho um convidado aqui para o nosso podcast remoto, alguém muito especial, eu tenho um respeito, um carinho. Eu conheço ele acho que já faz uma semana, mais ou menos assim, mas eu quero dizer que o meu convidado, você vai gostar, ele é uma pessoa abençoada, é escritor, né? Respeitosamente chamo o meu convidado, um menino muito querido, né? Eu quero ter a honra, deixa eu posicionar a câmera aqui, eu tenho a honra de bater um papo muito abençoado com o presbítero Diego Marim. Deixa eu colocar na tela. A paz do Senhor, meu querido pastor Diego. A paz do Senhor, presbítero Jean. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, tudo especial. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus de o senhor aceitar o convite aqui de participar desse projeto que Deus me colocou no iniciozinho do ano, né? E Deus tem feito assim uma obra tremenda, né? O primeiro convidado que eu tive com muita alegria foi o presbítero Jackson, o dirigente ali da congregação do Nadir. Foi uma bênção. Hoje, Papai do Céu está me dando de presente a sua presença. O senhor é bênção de Deus. Eu sei que o senhor não gosta assim de muitos elogios, mas o que é verdade tem que dizer. Realmente o senhor é uma bênção de Deus e eu me sinto feliz de poder congregar com o senhor no setor, e o senhor e o vosso pastor são bênção. Pastor, eu quero começar a conversar. Na verdade, eu não tenho tanta prática assim em podcast, mas vai ser um bate-papo. O senhor tem toda a liberdade aqui. Ele vai ser transmitido no YouTube e também na Rádio Pai Serrana e vai ser bênção. Eu quero primeiro perguntar, né, deixar o senhor bem à vontade para o nosso telespectador, quem é Diego Marim? Fala para mim quem é o Diego Marim. Então, irmão Jean, na verdade, eu me converti há 15 anos, né? Eu venho de um lar que não é cristão. Enfim, na verdade, meus pais são católicos, mas eles nunca professaram, né, o catolicismo. E eu fui crescendo, fui me desprendendo um pouco da família e logo, aos 15 anos, já estava envolvido com tudo que era ilícito aí. E aprove a Deus, né, me resgatar. Jesus maravilhoso, Jean, fez uma obra tremenda na minha vida, me resgatou, me tirou. Eu fui baterista de banda de rock, toquei muitos anos na Festa do Pinhão. Enfim, provei de tudo que esse mundo tinha para oferecer, né? Até alguém chegar e pregar o evangelho para mim. E naquele mesmo dia foi ali que eu aceitei a Cristo e nunca mais larguei de Cristo. Então, fazem 15 anos que eu estou crescendo na presença de Deus, e faz 15 anos que eu estou buscando a presença, tentando me aproximar cada vez mais de Cristo, né? Desse caminho que é andar com Jesus. Então, hoje
Eu sou presbítero da Casa do Senhor, pela misericórdia de Deus. Deus tem feito algo tremendo no meu ministério. Eu tenho me alegrado muito com a fidelidade do Senhor. Deus é maravilhoso. Ele tem nos surpreendido. E para mim é uma honra estar aqui com o senhor nessa noite, no seu programa. Tive a oportunidade de estar domingo na sua congregação, juntamente com o vosso pastor, pastor de Alisson Diego. E é uma honra, motivo de muita alegria. Eu acho que mais ou menos é isso aí quem é o Diego Marinho, né? Deus me tirou, né, desse mundo de pecado, e me confiou essa missão poderosa, Jean, que para mim é uma das maiores honras que um homem pode ter nessa terra, é ser chamado por Deus para ser um mensageiro da sua palavra. Então, eu não tenho nem palavras para agradecer, né, o que Deus fez e o que Deus está fazendo na minha vida e na minha casa. O senhor é bênção de Deus, pastor. O senhor sabe que nós tivemos a honra, tivemos a alegria de sermos ordenados ao presbitério, né, na mesma data. Dia, Foi mesmo uma dia. festa espiritual abençoada, né? Foi E muito lindo. eu tenho um caso assim bem interessante que com o presbítero Jackson, nós somos ordenados ao diaconato juntos, né? E Certo? agora estou tendo a alegria de ser ordenado a presbítero, né, junto com o senhor, e é uma bênção de Deus. Maravilha. Engraçado, olhando para o senhor, eu não imaginava que o senhor tocava em banda, né? É, E com certeza muitos jovens vão ver esse podcast e vão olhar. Se Deus teve uma mudança na vida desse jovem, ele pode ter uma mudança na minha vida. Por exemplo, assim, presbítero Diego, eu gosto muito da palavra de Deus. Aliás, gosto de uma expressão até singela. Eu amo a palavra de Deus, e tem uma das passagens bíblicas que eu gosto muito, que está em Lucas 1:37. E certo, quando o senhor pregou, Lucas certo. 1:37, eu olhei para minha Uhum. esposa, eu digo assim, não, o presbítero Diego me achou, não é possível. Eu gosto muito, 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 muito desse Essa versículo, palavra é essa maravilhosa, né? passagem que Deus trabalha em corações. E assim, presbítero Diego, Deus sabe da onde tirou o senhor, Deus sabe da onde me tirou, e eu creio pela fé que Deus pode transformar vidas, Deus pode dar oportunidade, Deus pode fazer o sobrenatural. Como o nosso Perfeito. pastor sempre ensina, o nosso pastor Diego, ele diz assim: existem pessoas que vivem o natural, mas quem aceita Jesus e quem realmente aceita Jesus no seu coração e tem a sua fé demonstrada através do batismo, ele vive o sobrenatural de Deus. Sobrenatural. Perfeito. Aleluia, glorificado seja o nome Perfeito. do Senhor Jesus. Como é que começou na fé cristã? O senhor tinha falado ali que chegaram para ti, né, falaram de Jesus. Foi logo de começo assim que um missionário, uma missionária falou contigo? Ou teve um tempo que disse, não, eu acho que eu não vou ser crente não. Comigo foi assim. Algumas pessoas vieram falar comigo, eu digo, eu vou deixar disso ou daquilo, eu não vou ser crente. Mas o Espírito Santo, irmão Diego, ele trabalha de uma forma tão maravilhosa que nós não temos como dizer não para o Espírito Santo. O Espírito Perfeito. Santo, ele fala de uma maneira tão maravilhosa que a sua vontade é abraçar o Espírito Santo. Eu tive um pouquinho de resistência, mas o Espírito Santo diz, não, eu quero você. E hoje eu estou aqui com muita alegria também, servindo a casa de Deus. Mas fala um pouquinho de ti, como é que foi o processo inicial? O começo, Jean, no começo não foi fácil, né? Na verdade, a caminhada com Cristo, ela não é fácil, né? É uma caminhada de fé, onde a gente tem que confiar, né? Quase sempre o próprio Cristo vai dizer, né? Bem-aventurados são os que não viram,
mas creram, então é difícil muitas das vezes a gente crer, sem que a gente esteja vendo, né, um futuro, alguma coisa. Então, no começo é difícil, mas o fato é que quando alguém me levou para a igreja porque chegou à conclusão que no meio onde eu andava, nessas bandas de rock e tal, percebeu, né? Tinha uma pessoa que tinha um contato muito grande comigo, percebeu que se eu continuasse ali, onde eu estava, né, a coisa poderia ter ficado bem feia, né? E alguém me convidou para ir num culto, e eu fui num culto em 2009, numa igrejinha bem pequena, uma igrejinha de garagem, já, no bairro Santa Helena. Olha E eu só. me lembro quando eu passo lá até hoje, vejo aquelas portas abertas ali, sabe? E eu fico pensando quantas almas, né, já não vieram para Cristo através daquela pequena igreja que nem placa não tem na frente. Então eu fui lá, a palavra de Deus foi pregada e foi como uma flecha no meu coração no mesmo dia. Eu tinha alguns vícios, né? É, alguns vícios que esse meio, esse antro de música, do rock, eleva as pessoas. E Deus me libertou naquele mesmo dia que eu aceitei Jesus, no mesmo dia. Eu Aleluia. não tive resistência nenhuma, pelo contrário. A partir dali, quando Deus falou comigo a primeira vez, eu senti a presença de Deus e Ele disse que o que faria na minha vida. Eu entreguei a vida para Cristo ali mesmo, sabe? É claro que a gente continua, a gente vai errar, a gente vai falhar, mas eu não retrocedi, sabe? Pela graça de Deus, já fazem 15 anos e eu tenho buscado a ficar perto de Deus, a conhecer, a viver uma vida de intimidade com o Espírito Santo para manter essa intimidade, porque não tem como é, você manter uma vida é, com Deus sem ter intimidade com Jesus. Não tem como ter uma vida com Deus sem você ter uma vida de oração, né? Foi como eu preguei ali no domingo na sua igreja. O poder de Deus, ele não conhece limites. Isso eu acho maravilhoso, né? Esse texto que o senhor citou ali de Lucas 1:37, ele, ele nos leva, nos faz a olhar além das circunstâncias, né? E é lindo isso, além das limitações humanas, porque o que parecia ser improvável, no meu caso, o poder de Deus, através do Espírito Santo, tem uma capacidade enorme, né, de desenvolver os projetos de Deus, algo que vem do céu. Então é muito lindo quando a gente entra em acordo com o chamado de Deus, porque tem muita gente que vive uma resistência, né, na presença de Deus. Resiste até, enfim, até o próprio inimigo vai trabalhar com essas pessoas, mas Deus é maravilhoso que nos chama a olhar além das circunstâncias, e foi o que eu fiz, sabe, irmão Jean? Muitas pessoas não acreditaram, muitas pessoas me disseram, você não vai dar em nada, você não vai conseguir fazer, não é para você, e, e isso são pessoas que estão no nosso meio. Então isso é muito triste, mas eu sempre confiando em Cristo, sempre confiando na chamada, sempre confiei no projeto, nunca esperei no homem, nunca firmei a minha fé no homem, sempre em Jesus. E Cristo maravilhoso é fiel para cumprir todos os seus propósitos, sabe, João? Então, quando Deus fala, como eu preguei no domingo, quando Deus fala, o impossível, ele se curva, à sua vontade. Então, o que é impossível para o homem, talvez alguém vai ouvir essa palavra, o que parece ser impossível para você, o que parece ser impossível aos teus olhos, com Deus nada é impossível. Ele é maravilhoso para cumprir todos os seus desígnios. E não há preço, Jean, não há preço servir esse Cristo, não há preço andar debaixo de uma promessa, debaixo de um chamado e poder viver coisas extraordinárias. E o mais maravilhoso é viver experiências com esse Deus poderoso, o Deus ao qual nós servimos. Maravilhoso Aleluia. andar com Jesus. Aleluia. Engraçado, presbítero Diego, eu te ouvindo, eu acho que nós não frequentávamos os mesmos lugares, mas eu, quando adolescente, isso uns 3 meses atrás, né,
bem antes de eu conhecer minha esposa, eu também andei, né, nesse meio do rock, e ali eu pude perceber algumas coisas assim que realmente o mundo ele te oferece tantas coisas ali que aparentemente você se sente feliz, você se sente alegre, claro que é efêmero, claro que é uma situação ali que é só naquele momento que você vive, mas depois que passa o efeito de um álcool ou de uma droga ilícita, você percebe que aquilo era mesmo um vazio, era um vazio e que somente Jesus pode preencher. E eu te ouvindo aqui, eu não lembro se eu tinha falado para o senhor, eu não estou lembrado, se eu falei como é que eu conheci Jesus, ou se foi da minha história, porque nós conversamos nos bastidores que o senhor disse assim, Jean, você estava uma vez numa congregação, falou, eu não lembro se eu estava pregando, o que eu estava... Eu estava ministrando. Eu estava ministrando, eu não lembro, isso né, faz uns meses. E eu falei alguma coisa, eu não sei se foi o testemunho da onde eu surgi ou se foi como eu conheci Jesus, eu não lembro. Mas eu fiquei tão, assim, como é que eu vou dizer, surpreso, que quando nós vamos ministrando, é Deus que usa o pregador, né? A partir do momento que o homem diz que é ele que prega, aí, meu querido, é complicado. Mas quando nós vamos no altar, quando estamos no púlpito, levando a palavra de Deus para as pessoas, se nós não tremermos, se nós não arrepiarmos, então é complicado. E eu não... Deixa eu pegar um gancho com o senhor, com o que você está falando, já vou lhe passar a palavra de novo. À vontade. Isso é maravilhoso, irmão Jean. Eu prego, já fazem 15 anos que eu tenho me preparado, que Deus está trabalhando, mas agora, de uns últimos 3 anos para cá, eu tenho pregado bastante, sabe? Deus tem ampliado, tem alargado as fronteiras, e eu tenho ministrado quase que diariamente, sabe? Em algumas ocasiões, de quarta a domingo, todos os dias, e cada vez que eu vou preparar a mensagem, cada vez, irmão, que antes de subir no púlpito, quando chega no horário das 4, 5 horas da tarde, já começa aquele gelo na barriga, já parece que sempre é a primeira vez, sabe? Então, isso é muito importante, que o senhor estava falando, é muito importante esse temor, né? Porque muitos já não conseguem ter mais, né? Esse temor, essa reverência pela palavra, né? Então, é maravilhoso a gente ter essa sensibilidade, né? E saber que não é a gente, que não é para a gente. Então é muito importante ter dentro da gente esse pensamento de que não somos nós, mas o Espírito Santo, e não é para a gente, é para a Igreja de Cristo. Então é algo muito especial, né? É algo maravilhoso. Já cortei o que o senhor estava Não, falando. capaz, sempre é muito bom lhe ouvir. E eu já agradeço o senhor com a sua agenda que Deus tem abençoado, tirou um tempo ainda para conversar comigo, mas o senhor é benção, né? Você que está me acompanhando, meu querido irmão, minha querida irmã, ele chega do trabalho, né? Ele tem que dar atenção para a família e ainda tira um tempo para conversar com o irmão Jean. Esse menino aí é uma bênção de Deus. É o senhor que é uma bênção, irmão Jean, de Deus. Cada vez que falo com o presbítero Diego é uma alegria. E no final tenho algo para falar para ti de Deus, não posso esquecer. Amém. Eu não sei se eu tinha falado naquela ocasião que eu aceitei Jesus aqui no bairro Passo Fundo, na primeira igrejinha do Passo Fundo. Não sei se tu chegou a conhecer. Não. Não chegou? Não. E eu lembro. Sim, antes, há um tempo, bastante tempo atrás. Né? Não vamos dizer muito tempo, senão eu me emociono bastante. Uns 3 meses atrás ali, na primeira igrejinha do Passo Fundo,
E quem era o dirigente é o pastor Robertinho, que é uma pessoa incrível, é um Eu tenho homem um de carinho por ele Deus também. que eu tenho, né, um amor mesmo por ele. E interessante, irmão Diego, não sei se eu já tinha te falado, se não, faz de conta que é novidade. Eu lembro que a minha esposa, ela chegou, você tem que aceitar Jesus, Jesus te ama. Eu digo, mas Jesus está no meu coração. Dela, não, mas você tem que aceitar diferente. E dela disse, vamos na igreja. Aí eu, na época, eu era cristão, mas eu era de outra, né, denominação. E eu digo, não, primeiro eu vou na missa, depois eu vou no culto. Dela, não, não tem problema. O importante é você chegar, Jesus vai estar esperando. E nesse meio tempo, eu conversei com Jesus. Eu digo, ó, Jesus, bem assim, eu digo, se o Senhor deseja que eu seja crente, o Senhor nessa igreja vai me mostrar uma pessoa que eu conheça que não é, no caso, na época, a Fábio era minha amiga, né? Ainda não estávamos Sim. namorando nada. E eu fui conversando, peguei o ônibus, tal, aquela coisa toda, chego na igreja e eu vi que não conhecia ninguém e eu ainda conversando com Jesus na intimidade. Não é para ser crente, viu? O senhor não me mostrou ninguém, o senhor não falou de nada. De repente, aquele homem na frente, para mim era um universo totalmente diferente. Aqueles homens de terno, gravata, né? E eu vi que estava alguém falando e falava a palavra de Deus. Hoje eu sei que era a ministração da palavra, mas na época eu não sabia. E aquele senhor levantou foi até a minha direção no meio da palavra e disse assim: Você não é o Jean? Eu chego até a me arrepiar, presbítero Diego. E daí eu digo, sim, o senhor me conhece? Daí ele disse, você não me conhece? Eu disse, desculpa, senhor, é a primeira vez que eu estou vindo aqui. Daí ele disse, eu sou o Robertinho, estudei contigo. Irmão Diego, eu te digo, aleluia, eu te digo, olha, eu senti a voz do Espírito Santo dizer assim, quem é que você quer que eu te apresente mais? Eu te apresentei o anjo da igreja. Então, e a partir dali, eu digo, vou aceitar Jesus. Mas o coração ainda estava resistente. Estava resistente. Aí cheguei em casa, eu gostava de escutar muito alguns programas evangélicos. Não sei se tu já ouviu falar no programa, acho que era da Deus e Amor, A Voz da Libertação. Programa antigo, antigo. E eu lembro que eu cheguei em casa, estava jantando, e eu escutei o ministrador falar assim, disse, olha, você precisa aceitar Jesus. E eu estava sozinho na cozinha, jantando, eu dei uma risada e digo, só falta ser comigo. E o pregador no rádio, eu disse, é com você que eu estou falando. Irmão Diego, na hora me gelou. Eu digo, você tem que descer do muro, você tem que aceitar Jesus. E continua a pregação. No outro dia eu telefonei para a Fábio e disse, Fábio, como é que a gente faz para aceitar Jesus? É porque eu estava escutando o programa de rádio onde o homem disse que eu tinha que descer do muro, que eu tinha que aceitar. Eu tive experiências desse tipo aí também. Uhum. Tive várias experiências desse tipo, assim, dessa mesma maneira. E é maravilhoso, né? Quando Jesus quer chamar, não tem como escapar, né? Não, e eu digo, se agora, Jesus, é só ajeitar, é só Eu, aceitar. a- eu acho lindo esse negócio dessa maneira, porque eu até estou escrevendo algo, sabe? E pretendo, no futuro próximo, tá publicando sobre os meios improváveis de Deus. É Olha, maravilhoso quando Deus resolve chamar alguém. é, eu tive experiências bem parecidas com essa do senhor, de estar em casa assistindo televisão, e estar orando e de repente a televisão ligar e aparecer alguém na tela falando dentro de um programa evangélico, falando pela boca de Deus sendo usado para falar justamente aquilo que eu estava dentro da oração, questionando a Deus, e a televisão em seguida desligar, sabe? Tive várias experiências poderosas assim com Deus. Então, Deus tem os seus meios, né? Deus é poderoso, né? A Bíblia está cheia de personagens que provaram, né, é, esses meios improváveis de Deus, né? Tá, você vai começar Abraão, quando vai sacrificar Isaac na hora, Deus vai entrar com provisão, vai colocar o carneiro ali, o próprio Moisés,
quando é um escravo fugitivo, né? Um bebê escravo fugitivo, Deus já vai, Deus já tem tudo preparado, né? Deus já tem tudo preparado para colocar ele dentro do palácio, para tornar ele um grande instrumento para salvar uma nação inteira. Enfim, Deus tem os seus meios, né, Jean, Com para certeza. cumprir os seus propósitos. É maravilhoso. Até carne, né? Um corvo leva para o profeta. Oh, glória a Deus. Então, É, então pode falar, irmão. ele é maravilhoso, né? E Então, pode falar. fica à vontade. Eu tô aqui imaginando Moisés, mas pode concluir seu pensamento. É sobre isso, né? Então, até o texto que nós falamos ali, né, no domingo, dava de levar para esse lado. Ela, ela é uma mulher, a Maria era uma mulher que não conhecia homem, né? Era prometida para José e de repente Deus vai usar um meio improvável, né? Deus vai usar o cenário é totalmente desfavorável e Deus vai trabalhar nesse cenário, né, na vida deles. Então, eu acho lindo que quando Deus quer trabalhar, não tem obstáculo para Deus, né? Quando ele vai operar, não adianta o Jonas querer fugir, não adianta o José, né? Até o próprio José quis fugir envergonhado, né? Achando que a mulher poderia ter traído ele, mas não. O que a verdade é que ele não estava preparado ainda para ouvir e nem viver algo sobrenatural, né? Aí Deus vai usar um meio improvável, vai falar com ele em sonhos e vai mostrar o que Deus tem para fazer, né? Enfim, os meios de Deus são maravilhosos, né? Quando ele tem algo com alguém. Então, talvez alguém esteja vivendo algo parecido, e eu quero deixar essa palavra: se Deus tem algo na sua vida, se Deus tem um propósito contigo, eu tenho algo para te dizer. Não adianta fugir, apressa, apressa-te e coloca-te na presença de Deus, porque Deus tem pressa para cumprir um plano que ele tem na sua vida. Glória a Deus. Sabe, presbítero Diego, que um dos personagens que eu gosto muito é de Moisés, É, porque eu acho muito semelhante à minha história de vida, sim, sim, eu porque conheço seu testemunho. né, toda aquela situação, né, o Moisés no cesto, eu fui Certo? deixado numa caixa, né, muitas pessoas no meio do caminho falavam que, como o senhor falou, isso aí não vai dar nada, isso aí, esse vai morrer na casca, e Deus Fala foi trabalhando, e hoje eu posso dizer toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Ali com Moisés, o episódio da sarça ardente, eu me meu Deus, emociono muito, porque ali face a face é muito lindo. E a mesma é, coisa o Diego Marinho, o Jean Camargo, tantos outros, você que está acompanhando, você que está me vendo, me ouvindo, pode dizer assim, mas será que eu vou servir para alguma coisa? Irmãos, sempre Deus tem alguma coisa muito especial para nós. Quem olhasse é, para o Diego, para o Jean, para o nosso pastor Diego, para tantas pessoas, poderia fazer um julgamento, mas eu Deus está posso, levantando pessoas. Eu sinto, isso é verdade. presbítero Diego, eu sinto que Deus, nesta live aqui, Deus está levantando pessoas. Deus está olhando para a sua história, Deus está olhando para a minha história, Deus está olhando para todo um cenário e dizendo assim: se Deus modificou a vida deles, será que eu tenho chance? Claro que tem, meu irmão. Claro que tem, minha Deus é irmã. maravilhoso. Glória a Deus. Eu, para completar isso que o senhor está falando, nós falamos um pouquinho domingo. Eu acho muito interessante que as promessas de Deus, elas não dependem da nossa capacidade, né?
Então, Deus às vezes chama alguém, eu até hoje tenho trabalhado isso dentro de mim, e a gente se sente tão pequeno, né? A gente se sente inferior e tem muitas pessoas que não acreditam, e a gente sempre espera que alguém vai ajudar e realmente não ajuda, porque até mesmo o nosso socorro vem do alto, né? Então a gente tem que aprender a confiar só em Cristo, mas chama a atenção que toda promessa ela não está presa às nossas capacidades, né? Ela não tá atrelada a quão bom nós somos ou o que nós temos, porque você vê que Deus escolhe Maria para gerar o Salvador dentro do ventre dela, mas Deus não escolhe ela porque ela era grande ou porque ela era melhor que alguém ou merecia mais do que, não. Deus, ele escolhe ela porque Deus olha para ela e Deus entende que ela tinha capacidade para confiar de verdade, né? E eu quero dizer algo para alguém que possa ouvir essa live, que muito mais importante, muito maior do que a nossa capacidade é, é a nossa confiança nele. Então, a nossa confiança, quando a gente confia, o milagre começa a acontecer. Essa é a realidade. É. Quando a gente confia, a porta começa a abrir. Quando a gente confia, Deus trabalha a favor da nossa vida. Eu acho muito lindo, até comentei contigo no culto ali no domingo, que Deus falou no meu coração, eu estava dormindo, e em um sonho, Deus, aquela voz entrou dentro do meu consciente e falou para mim, porque eu estava questionando a Deus alguns dias, sobre a promessa, sobre o tempo passar muito rápido, e apesar de Deus já ter me surpreendido, ter feito até muito mais do que eu já esperava, a gente fica questionando, Senhor, será que vai dar tempo? E Deus falou, uma voz falou no meu coração algo tremendo. E eu ouvi a voz de Deus e ela falou assim para mim, irmão Jean. Deus disse, enquanto eu estava dormindo, ele disse: Diego, a minha promessa, ela não está condicionada ao tempo. A minha promessa não está presa no tempo, não é o tempo que determina o cumprimento. E aquela voz parou um pouco e de repente falou assim: e sim pela confiança na minha palavra. Eu disse, meu Deus, eu acordei na hora, e Deus falou no meu coração, Deus falou muito forte, que a confiança é o veículo, Jean, presbítero Jean, que vai nos levar a viver o sobrenatural, o impossível e as promessas de Deus nas nossas vidas. Então tinha gente muito melhor do que eu, tinha gente muito melhor do que o Senhor, mas Deus nos escolheu para cumprir um propósito e não tem preço, Oh, glória a maior Deus. do que isso, do que ser chamado por Deus, né? Por isso que alguém vai cantar, né? Que aquilo que parecia ser impossível, Oh, né? glória a Deus. Aquilo que parecia impossível, né? Então Deus é o Deus do impossível, né? O Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O nosso Deus, ele é o Deus que com ele, Lucas escreve, com Deus nada será impossível. Oh, Deus é glória a maravilhoso. Deus. Eu acho que tinha que fazer um podcast com o senhor. Acho que em vez de ser algum tempo, acho que teria que ser uma semana. É uma benção, uma benção. Mas eu não quero não quero deixar, né, o senhor chegou do serviço cansado, né? Não quero enfadar o irmão. Mas para nós encerrarmos, eu sei que nós teríamos muito assunto para conversar e com muita alegria, né? Poder falar para esse ouvinte, para esse telespectador que viu, meu querido, minha querida, tudo tem jeito. Tudo tem jeito. E como diz Lucas 1,37, e para Deus nada é impossível. Viu, presbítero Diego? Como é que está o ministério aí de presbitério? E com essa nós já vamos se dirigir ao final da nosso podcast. Deixa eu falar para o senhor. Então, Deus é maravilhoso. Eu havia recebido uma profecia de um homem de Deus, profeta mesmo. Havia me dito que Deus ia me honrar com uma honraria dupla. E eu guardei aquilo no meu coração, porque eu sabia que ele era homem de Deus.
mas a gente quer para o outro dia, né? E o fato é que levou quase um ano, irmão. Olha só. Então, e realmente foi uma honra dupla, né? Porque eu era auxiliar e Deus acabou me honrando, pela graça. Eu acabei sendo levado direto ao presbitério. Então, Glória a Deus. Deus é maravilhoso. E tenho vivido muitas coisas maravilhosas na presença de Deus. E antes que a gente encerre, uma delas eu até comentei com o senhor, eu quero mostrar, eu vou mostrar aqui. Esse aqui isso é o que Deus pediu para que eu fizesse. Em uma madrugada, Deus me acordou e Deus disse para mim escrever tudo que estava no meu coração em um livro, né? Glória. E que Deus iria, com seus meios improváveis, cumprir aquela palavra. E eu acordei com o coração inflamado, Jean. Nunca quis escrever livros, nada, e acordei um tempo atrás com o coração inflamado por isso, porque eu sei que foi de Deus. E quando eu voltei a dormir, Deus me chamou e Deus disse: eu ainda não acabei de falar. Deus disse: o nome do livro vai ser esse: Igrejas Doentes, um chamado à cura do corpo de Cristo. E para resumir a história, eu tinha um livro pronto, todo ele, havia feito toda a parte de diagramação na gráfica, estava pago direito autoral, tudo, só não tinha o recurso. E naquela noite, Deus me pediu para pregar sobre Elias no Querite, sobre os corvos que traziam a provisão. E Deus falou para mim, eu disse: Deus, mas eu preciso de uma provisão. Sou eu quem preciso, como eu vou pregar para esse povo sobre provisão? E Deus disse para mim: tu tem coragem, homem, de pregar hoje sobre provisão? Mais hoje? Eu disse: amém, vou pregar, mas eu preciso de uma provisão. E no outro dia, Jean, de tarde, eu estava no trabalho, recebi uma ligação de um pastor amigo meu dos Estados Unidos, Oh, glória. uma igreja chamada Avivamento Church. Ele foi assembleiano muitos anos e ele me ligou e disse: Diego, Deus me tocou no coração aqui para me voltar a ajudar os pregadores que eu ajudava muito antigamente e hoje não faço mais. Oh, Ele me glória. disse, Jean, nessa ligação: irmão Diego, você está precisando de alguma coisa? Eu fiquei até constrangido. Sim. Eu disse: mas como assim, irmão Elenai? Elenai, o nome dele, um homem de Deus, menino. Como assim? Ele disse: não, que você está precisando de dinheiro para alguma coisa. Eu disse: meu Deus. Ele disse: eu vou lhe falar. Eu estou com um livro parado lá, eu preciso de um valor para imprimir os livros. E para resumir, Deus usou esse meio improvável Oh, glória. e ele me fez o depósito e eu consegui imprimir os livros. E para a glória de Deus, em 4 agendas eu vendi todos e agora já estão chegando, já os próximos. Mas eu guardei um aqui que até quero mostrar aos irmãos. Ó. Oh, Esse é glória. o, esse é o livro. Tá? É um livro Colocando na tela. maravilhoso. É uma crônica, Jean, que trata de assuntos, de experiências nesse tempo que eu prego, né? Em igrejas que eu passei, em alguns lugares, em outras cidades. Não é um livro que se trata de condenação, mas sim de redenção. Oh, Tá? glória. É um processo que eu apresento aqui, a cura para algumas igrejas que, infelizmente, hoje não conseguem viver o verdadeiro evangelho de Cristo. Então, está aqui o livrinho, se alguém quiser, daqui uns dias, eu acredito que na próxima semana chegue mais alguns exemplares. Eu vou estar com eles em mão. E isso é uma das coisas que eu estou vivendo agora, é maravilhoso, porque Deus é o Deus do impossível, já. Oh, glória a Deus. Eu comecei o ano de 2025 com apenas uma oração. Senhor, cumpra teu propósito em mim, alargue essas fronteiras. Foi a única coisa. E Deus, além de fazer isso, ainda me permitiu escrever isso aqui, Jean, e Deus é maravilhoso para cumprir todo o propósito. É por isso que Paulo vai escrever, que ele é poderoso para fazer muito mais do que tudo que pensamos, né? Glória Ou a imaginamos, Deus. né? Pelo poder que opera em nós. Então, o Espírito Santo é maravilhoso, Jesus é maravilhoso. E eu quero que o senhor guarde um exemplar para mim, por favor. Amém, vou guardar o livrinho. E ainda O com livrinho dedicatória. Amém. Ai, o irmão Diego é uma Glória benção de Deus. É um presente poder falar com o senhor. É um a presente. Deus. Eu sou grato, eu que agradeço ao Senhor. O Senhor é um homem de Deus, como eu te disse. Eu consigo ver o Espírito de Deus na sua vida sem o Senhor falar, sem o Senhor. Porque tem muitas pessoas que pregam, né, só sem falar. E o Senhor é uma dessas pessoas que carrega o Evangelho, né, que Amém. vive o Evangelho e não precisa nem falar para mostrar que
que tem a presença de Deus. Isso não é para muito, é para poucos. Né? Maravilhoso isso, presbítero Jean. Ô, meu querido, eu só tinha um sonho. Meu sonho era só falar de Jesus. E o senhor, né, a gente é amigo há tantos anos, o senhor vem acompanhando o que Deus tem feito na minha vida, da minha família. Deus é fiel. E eu só agradeço a Deus. Mas eu quero, antes de encerrar esse podcast, nós vamos fazer um volume 2, 3, 4, se o senhor aceitar. Amém, amém. Vamos fazer sim. Glória. Eu vou pedir um presente para ti, mas o presente eu não sei se tu já fez. Tu é presbítero da igreja, se não fez, eu queria que o senhor desse a honra. Se já fez, eu vou me sentir abençoado pelo senhor. O senhor orasse no final deste, né, agora, orasse e desse a benção apostólica e depois eu faço o fechamento do podcast, pode ser? Pode ser, pode ser. Pode orar, fazer a sua consideração e queria, sentir no coração o Espírito Santo pediu, pede para o presbítero Diego da benção apostólica. Com a sua oportunidade, querido. Vamos orar então. Deixa eu só desligar aqui, presbítero. Desligar esse... Aí, só desligar aqui. Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai. Sim, Pai. É no nome poderoso de Jesus que nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Senhor. Por tudo que o Senhor nos permitiu nessa noite, nesses minutos, ó Pai, de comunhão com o presbítero Jean. Sim, querido Nesse Deus, veículo, Senhor, abençoe. de evangelização da tua palavra poderosa, Senhor. Sim, querido Que o Senhor Deus. possa derramar graça sobre a vida do irmão Jean, sobre as nossas vidas, que o Senhor possa nos usar como um instrumento seu, Pai querido, nessa Sim, terra. Pai. E em tudo o Senhor possa trabalhar a favor da tua igreja, a favor daqueles aos Sim, quais o querido Senhor Deus. quer alcançar para salvar essas almas. Que o Senhor possa nos usar com Glorioso grande Deus. sabedoria, com o poder do altos céus. Venha nos envolver, Espírito Santo de Deus, Sim, querido com a mão Deus. forte, para que nós possamos alcançar essas vidas, dando-nos um Obrigado, poder Senhor. de persuasão, Senhor, para Aleluia. convencer as pessoas que estão perdidas nesse mundo a Sim, viverem Pai. o Evangelho, a viverem uma vida de santidade e receberem a salvação preciosa que está em Sim, Cristo Pai. Jesus. Ó Pai querido, em tudo nós te louvamos Obrigado, neste dia, Pai. nesta noite. Pai, que o Senhor possa nos conceder muito e muito mais momentos como esse. Amém, Pai, a tua presença é preciosa. Eu abençoo, Senhor, a cada um que está ouvindo, Senhor, essa noite. Sim, A cada Pai. um, Pai, que vai ouvir, Senhor, essa palavra. A cada um, Pai, que o Senhor possa estar Sim, alcançando poderoso de alguma Deus. maneira nesse momento. Eu abençoo-os, ó Pai, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glorioso Deus. Glória a Deus. Oh, meu querido, muito obrigado. Meu querido irmão maravilhoso. presbítero Diego Marim. É uma bênção, eu quero te agradecer. Deus te Eu que abençoe. agradeço, Senhor. Deus te guarde e ilumine, tu e a tua família preciosa. E como eu falei no início, Deus tem algo para te entregar. Assim diz, filho meu, muito eu estou fazendo na tua vida, muito eu estou colocando. Sabemos que aquilo que é colocado sobre os ombros dos presbíteros, maior é a responsabilidade. Mas eu digo para ti, filho meu, tu não estás sozinho. A tua família está sob a minha proteção, como está em Salmo 91. Senhor, olha só, o teu filho, eu apresento o ministério do teu filho, Pai, o livro dele, o ministério, Senhor, que ele exerce, a sua vida particular, a sua vida de trabalho, o seu ministério, Pai, eu coloco nas tuas mãos. Amém e graças a Deus. Amém. Pastor, Amém. Glória Deus a Deus. tem algo Glória a Deus. muito grande e o Senhor ainda vai Amém. testemunhar. Meus Amém. irmãos, Eu creio. amém. À vontade, pastor. Amém. Eu creio, pastor. Eu creio nessa palavra, eu recebo. E Deus, há uma promessa de Deus. E eu creio com toda a minha força, porque Deus é fiel e Deus já me mostrou. Não precisa mostrar nada para ninguém, né? Mas Ele é fiel para cumprir todo o seu desígnio e os seus propósitos. Então,
é uma alegria muito grande poder viver um pouquinho das promessas de Deus já, nas Aleluia. nossas vidas, porque Ele é maravilhoso. É isso aí. Glorioso Deus. Meus irmãos, estamos chegando ao final de mais um podcast, o segundo de muitos que virão. Eu quero mais uma vez agradecer o presbítero Diego, meu irmão em Cristo, alguém que eu tenho um respeito muito grande e consideração. E para terminar, então, eu vou pedir para você que está acompanhando, colocar a palma das suas mãos para cima como se fosse o ato de receber. E eu e o presbítero Diego, então nós vamos agora apresentar você dando a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação e a amizade perfeita do Espírito Santo esteja com você, com sua casa, no seu lar, hoje e sempre, agora. Amém, amém e amém. Amém. Meus irmãos, Amém. muito obrigado. Glória a Diego, Deus. Deus te abençoe, meu querido. Até o próximo podcast, em nome do Senhor Jesus. Pai, irmão, Deus abençoe. Amém, a paz do Senhor.